Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vivermos um novo dia. Hoje, 26 de setembro de 2025, nós meditaremos no livro de Salmos, o 115, e a gente vai usar o versículo 2 como referência no nosso devocional. Ele diz: por que dirão as nações, onde está o seu Deus? O salmista traz aqui alguém, né? O salmista traz aqui uma situação em que as pessoas poderão chegar para aquele que é um servo de Deus e dizer assim: onde está o teu Deus? Porque o teu Deus pode não estar se manifestando. E às vezes, nós temos diversas situações que Deus parece silenciar. E esse sempre foi um incômodo muito grande. O livro de Jó retrata isso com uma pureza e uma naturalidade muito significativa. E essa situação pode nos incomodar. Mas aí o salmista, ele traz, por exemplo, no versículo 1, que ele fala assim, que é importante que o Senhor ele nos responda. É importante o Senhor, por exemplo, mostrar a sua glória, mostrar o seu poder, mostrar a sua presença, principalmente que ele não nos abandonou. Porque ele diz no versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua vontade. Ou seja, quando o Senhor se apresenta, quando o Senhor responde a pergunta desses insensatos, desses ímpios, é o próprio nome do Senhor que será dada a glória. Não será dada a glória para mim, não será dada a glória para o meu próximo, para ninguém. É o nome do Senhor que é dado glória. Por quê? Porque nós damos glória por amor da benignidade e da verdade do próprio Deus. E o salmista, ele vai fazendo essas comparações, porque ele vai fazer uma, vamos dizer assim, uma comparação direta dos ídolos, né, dos deuses sem vida daquele povo contra o Deus que é do povo de Israel. E o salmista diz que o Senhor é tão, vamos dizer assim, tão poderoso, tão benevolente, tão especial, que lá no versículo 3 ele fala: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, a própria vontade de Deus, ela é baseada pelo seu querer. Quando ele quer fazer, ele faz. Quando é desejo dele, ele faz. Quando é prazer para ele, ele faz. Ele não depende de qualquer vontade humana, de qualquer pedido. Ele faz sim. É claro que o Senhor, ele se movimenta através dos nossos pedidos, através das nossas, vamos dizer assim, súplicas. É claro, ele atende ou ele permite que as coisas aconteçam. Mas a sua naturalidade, a sua essência é fazer aquilo que lhe traz prazer. E ele vai trazer a referência que os ídolos dos homens, aí eles são ídolos, não passam de pedras, né? Não passam de seres inanimados. Porque ele vai dizendo que eles são feitos de prata e ouro, né? E isso é um resultado das próprias mãos, resultado das mãos humanas. Ele vai dizer que eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não sentem cheiro, mãos, mas não apalpam. Ele vai trazendo. E no final, ele diz assim, no versículo 8, tornam-se semelhante a eles os que fazem todos os que neles confiam. Que muito mais que dizer que esses ídolos, que essencialmente não produzem nada, não salvam, não curam, não manifestam poder, são pedras de barro, são coisas de metal, são feitos de pedra preciosa, são apenas formas de esculturas. O salmista traz que todos aqueles que confiam neles, ou seja, depositam sua fé neles, são como eles, são também seres inanimados, seres sem vida, seres que ainda não receberam o nascer de novo, principalmente não foram vivificados no próprio Cristo Jesus. E o salmista, ele traz, então, já no versículo 8, que o povo, ele diz assim: confia, ó Israel, no Senhor, ele é o teu auxílio, o teu escudo. E para isso ele diz que o povo pode confiar no Deus, porque é um Deus diferente desses ídolos inanimados, ídolos mortos, ídolos sem poder. Manda com que a gente confie, diz também, nos lembra dentro dos Salmos, que o Senhor, ele se lembra de nós, e o interessante, muito mais que lembrar de nós, ele abençoará. Ele faz uma referência sobre a casa de Israel e a casa de Arão. Mas aí a gente toma como referência, como essência hoje para nós somos igreja, nós também receberemos as bênçãos de Deus. Mas ele faz uma diferenciação muito importante, porque ele diz que ele vai ser abençoado, lá no versículo 3, ele diz assim: abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. A grande essência, vamos dizer assim, o que é de fundamental nesse processo é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é a possibilidade, é a realidade de se manter em fé. Essa é a forma que o Senhor, por exemplo, estabelecerá. Ele estabelece sua superioridade, vamos dizer assim, sua diferença em relação a esses deuses pagãos, a esses deuses que o homem nomina como deuses, porque de deuses não tem nada. E o interessante nesse Salmos também é que no versículo 17 ele diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Fazendo uma referência direta, né? Ou fazendo uma comparação metafórica, que aqueles que temem, ou que louvam, ou que, vamos dizer assim, se inclinam para esses ídolos, são como mortos. E aí também me fez lembrar aquilo que está escrito lá em Salmos 88, que fala uma coisa assim semelhante, quando o salmista ele desafia o Senhor no sentido de que ele tem obras e que se ele morresse, ele não serviria de nada para Deus, porque mortos não louvam. E aqui efetivamente traz esse mesmo tom, essa mesma verdade. E por fim, ele convida a bendizer ao Senhor por todos os tempos, por toda a eternidade, por todo sempre, e nos levando a louvar. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa te abençoar e que Ele possa nos guardar.